Ela é mentora de negócios, especialista em empreendedorismo social e negócios de impacto, multiplicadora do IRME, Instituto Rede Mulher Empreendedora, conselheira da Colisão pelo Impacto, membro da Assembleia do Child Fund Brasil e fundadora da Empoderarte, uma empresa social que desenvolve mulheres periféricas e seus negócios. E em 2023 foi eleita melhor mentora do Ceará. Eu falo com Mônica Fernandes. Muito obrigado, Mônica. É um prazer enorme falar com você. Uma alegria muito grande estar nesse dia hoje com vocês poderosos, né? Que o público aqui é diverso. Muito feliz de estar aqui diretamente de Fortaleza para Minas Gerais, para a gente compartilhar um pouco, trocar ideias. Eu acho que vai ser bem legal esse momento. É isso aí, galera. É o Territórios Sociais começando devagarinho a ganhar o Brasil todo. E você, que se interessa por assuntos de impacto social e quer participar dessa grande transformação do mundo, gente, precisa se inscrever, tem que participar. É como diz a música, né? Vamos precisar de todo mundo para banir do mundo a opressão. E hoje temos também a participação escolhida a dedo da Patrícia Bragança, ela que tem o terceiro setor no DNA e que eu tenho o prazer de dividir essa utopia que é a Capta Social. Muito obrigado, Patrícia. Olá, Robson. Mônica, é um prazer também tê-la conosco hoje. Linda, né? Ela, gente, é bonita. Obrigada. Mônica, vamos começar aqui já com a sua descrição do LinkedIn. Eu falei um monte de coisa aqui, né? Quanta coisa que você faz. No seu LinkedIn você se descreve como mulher preta, periférica, mãe, esposa, beneficiária de projetos sociais dos 2 aos 19 anos, criada por uma mãe solo, que por pura teimosia resolveu dar certo na vida. Conta um pouquinho pra gente dessa história. Essa história é uma história bem longa, mas eu já contei ela várias vezes e ainda contarei, porque essa história se assemelha à história de muitas pessoas que estão aqui nesse momento nos assistindo. É a história daquela criança que não era esperada, que foi gerada de uma maneira controversa. Minha mãe, quando descobriu que estava grávida de mim, ela vivendo uma pobreza tão extrema, que ela se desesperou tanto, que ela passou 8 meses tentando me abortar, né? E não conseguiu. E a menina ficou um pouco agoniada do juízo, mas deu certo. Já começou a resistir desde o útero. Então, assim, eu digo que eu sou uma teimosa inconformada, meu povo. Porque desde a minha fecundação, já comecei, desde a gestação, já teve esse processo. E aí, uma criança preta, minha mãe, quando se viu com a criança, não tinha nem onde morar. A gente morava de favor na casa da minha avó. Era uma casa, sabe aquelas casas de periferia? Eu morava na grande periferia de Fortaleza, fronteira com outra periferia, né? De vez em quando tinha umas briguinhas ali no meio. E era aquela casa que era 3 vãos grandes e um monte de adulto morando lá dentro e eu lá sem saber nem o que estava acontecendo. Então, tipo, eu dormia numa rede que ficava assim no cantinho perto da porta. Quando os meus tios, meu avô saía de manhã para trabalhar no bairro rico da cidade, às 5 horas da manhã eu tinha que me levantar, eu criancinha, para poder eles terem como passar pela porta, né? Então, eu tive essa realidade. Minha mãe não teve a oportunidade de estudar. Ela não tinha muito entendimento das coisas. Até hoje ela diz que não sabe o que é que eu faço. Eu não sei o que é que essa menina faz. Aí eu digo, mãe, eu sou paga para falar. É isso. Trabalha conversando. Eu sou paga para falar. E ela, como é que a pessoa ganha dinheiro para falar? Mas eu fui criada nessa comunidade, onde minha mãe trabalhava em casa de família. Saía, eu ficava ali aos cuidados da avó e ficava na rua, na periferia, e via tudo aquilo que uma criança não deveria ver. E acabava se tornando comum certas cenas, certas realidades. Eu era aquela meninazinha bem magrinha, do joelho cinza, dos pezinhos cinza, de tanto correr no meio da rua, dos cabelos arrepiados. Sofria muito bullying, normal, né? Mas eu sempre fui muito animada, muito contente. E aí teve um negócio que aconteceu que foi muito importante, que foi o projeto chamado Criança Feliz. É um projeto que existe até hoje, que ele é apoiado, né, pela Child Fund há mais de 30 anos, nessa comunidade onde eu morava. E ali naquele projeto, eu comecei a viver uma realidade diferente da minha, entendeu? Porque lá eu me apaixonei pelos livros, lá tinham tias que me davam carinho. Imagine você ser criança e nunca receber um abraço, nunca receber um beijo, nunca receber nenhuma palavra de estímulo. Essa era a minha realidade.
Mas ali no projeto, a tia dizia que eu era linda. E eu acreditava. Convencida não, além. Né? A tia me dizia que eu podia sonhar. Então, o projeto social, ele teve uma importância tão grande na minha formação que eu entendi que eu podia sonhar. Que eu não era obrigada a continuar aquela vida ali que eu vivia, que era uma vida de muita privação. Que por meio do conhecimento, sim, eu podia transformar não apenas a minha realidade, mas das outras pessoas que estavam ali ao meu redor. Então, ali dentro do projeto, eu fiz meus primeiros cursos profissionalizantes, quando chegou a época da adolescência. Eu comecei a ter a vida social e consegui ter como imaginar um futuro possível diferente daquela minha realidade. O projeto social teve um fator muito importante na minha formação, e a igreja também, porque na época, como era um bairro muito carente, a Igreja Católica tinha uma atuação muito forte lá com as pastorais. E aí faziam muitas ações sociais e eu participava de tudo, porque era muito bom estar ali. Era meio ruim quando eu estava em casa, porque em casa era uma outra realidade. Então, quando as coisas estavam pesadas, eu fugia para o projeto, eu fugia para a igreja, que lá era bom. Mas o legal disso tudo é que eu me apaixonei dentro do projeto pelos livros, né? Lá tem uma biblioteca que existe até hoje. E ali naqueles livros eu comecei a conseguir imaginar. Porque se você nem sabe que existe uma realidade, como é que você vai imaginar? E aí eu comecei a estudar, fui bolsista a minha vida toda. Minha mãe, ela é uma pessoa que sabe assinar o nome, sabe ler e escrever, mas não estudou. Ela estudou até a 4ª série. Então ela dizia assim, você vai estudar? Quando eu pegava numa vassoura para varrer uma casa, ela era capaz de bater assim, em mim, assim, não, saia daí. Eu não quero você para isso, você vai estudar para não precisar passar pelas humilhações que eu passo todos os dias. Então, desde cedo eu entendi que eu tinha que estudar. Porque o conhecimento, de fato, para a gente que vem da periferia, é aquilo que tem potencial para transformar a nossa realidade. Eu realmente acredito, porque eu sou fruto disso. Tudo que eu tenho, que eu construí, é fruto do conhecimento que eu sempre busquei. Ele não estava acessível. Nunca foi acessível para mim. Eu sempre fui na marra. Por ser muito teimosa e muito inconformada, eu sempre era aquela que a porta não está aberta. Não, porra, eu vou arrombar essa porta. Eu vou fazer essa porta se abrir, mesmo indesejada, mesmo com os olhares e todas as questões que a gente sabe que uma pessoa negra passa diariamente no nosso país. Por mais que a gente queira negar, às vezes, que existem, mas existem todos os dias. É só você abrir os olhos para ver. Então, dentro dessa história, eu fiz... Sabe aquelas promessas que você faz quando você é criança? Que você diz assim, ela vai ver só como isso assim vai acontecer. E eu fiz essa promessa. Eu vou dar certo na vida. Porque eu ouvia que eu não ia dar certo. Eu ouvia palavras terríveis sobre como seria o meu futuro. Sabe aquela programação? Eu fui programada para ser um fracasso na vida por toda a situação que existia à minha volta, por toda a estrutura que tinha à minha volta, por toda a vivência que eu tinha na minha vida. Mas eu digo muito que foi Deus que deu os recursos com o projeto social, com a igreja na época, para que eu visse outro futuro possível e, através do conhecimento, eu conseguisse não ser aquilo que eu fui programada. E aí eu consegui dar certo na vida, hoje eu posso dizer isso, né? E foi por pura teimosia mesmo. Só que eu não sou referência, no sentido de que não é o comum. O que eu fiz não é o comum. Porque são muitas coisas lutando até hoje para que tudo dê errado, para que eu vá para outro caminho. Semana passada eu estava muito cansada, eu disse, não vou. Quando eu voltar para Fortaleza, eu vou fechar essa empresa e não aguento mais não. Vou ficar só dentro de casa, vou fazer outra coisa, vou inventar alguma coisa assim, fazer uns vídeos na internet, vou viver disso, que eu tô cansada. Porque às vezes cansa, é tanta coisa que cansa. Aí quando você pensa isso, aí você recebe uma mensagem no celular. Ai, poderosa, eu consegui passar naquela coisa assim, aconteceu isso assim, eu ganhei isso assim, eu devo tudo isso a você, não sei o quê. Aí pronto, eu já abandono o pensamento, né? E eu tive a oportunidade de escrever um pouco da minha história num livro, e nessa história o que eu entendi é que eu fui preparada.
desde o dia que eu nasci. Se você for ver a tua história, você tenta recobrar, relembrar a tua história, tudo o que te aconteceu até aqui te preparou para tu viver o teu extraordinário. Aí você escolhe se você vai viver ou não. Só tem uma diferença. Quanto mais interseccionalidades uma pessoa tem, mais desafiador para ela vai ser conseguir viver esse extraordinário. Fácil não vai ser, mas não é impossível. O Mano Brown fala que a mãe dele falava que nós negros, temos que ser 20 vezes melhor do que o branco para ter a mesma condição. É uma grande verdade isso. Né? Minha mãe, ela dizia assim, minha mãe não, minha avó, ela dizia assim, você não pode ser boa. Eu estudava em colégio particular, bolsista. E aí o medo da nossa vida era eu perder essa bolsa, né? E se eu não ficasse entre os 3 melhores da sala todo ano, eu perdi a bolsa. E aí ela dizia assim, você não pode ser boa. O preto bom é vagabundo. No conhecimento dela. Você tem que ser a melhor para você ser aceita como boa. E é verdade. É verdade. Mônica, e pegando o gancho nessa sua descrição, tem uma frase que você menciona que por pura ironia você resolveu dar certo na vida. Você traz um pouco, né, disso na sua fala. Mas assim, o que exatamente significa isso? Eu acho que um preto que dá certo na vida, ele tá fazendo uma grande revolução, né, no sistema. Mudando o sistema, né? Tá quebrando o sistema. Cada vez que alguém de nós vence, consegue, caramba, é revolucionário demais. E aí não é sobre a Mônica, não é sobre a Patrícia. Não, gente, é sobre honrar quem veio antes e abrir caminhos e possibilidades para quem está chegando depois. Olha como nossos meninos e meninas negras hoje estão bem mais fortes do que a gente, na minha geração, foi. E a gente, quando a gente, por pura ironia, realmente, para confrontar, para afrontar, a gente insiste mesmo em dar certo na vida, a gente está fazendo aí uma mudança, a gente está quebrando as regras do jogo. E eu acho que é a grande revolução que a gente pode fazer hoje. E essa revolução é diária, é nas pequenas coisas da vida, é nas escolhas, é dentro da sua casa, sabe? E é isso, essa frase, ela é para isso, é para mexer mesmo, é para afrontar e confrontar. É muito legal Muito bom. Essa sua fala, porque tem um conceito de dar certo na vida que é muito associado ao consumo, que é muito associado ao ter, né? E essa sua fala traz isso é da minha existência, né? É da existência do meu povo. Isso é muito legal. Olha, eu vou ter que consultar a colinha aqui, porque é muita coisa, né? Então, nos últimos 5 anos, a sua vida tomou um outro caminho, outra dimensão, né? Você que é enfermeira, passou, se não me engano, 10 anos, né? 10 anos. E aí você fez uma mudança de carreira em 2019. Aí você participa de um projeto social para mulheres empreendedoras, promovido pelo IRME, em parceria com o Google. E nesse mesmo projeto, um tempinho depois de concluído o curso, você vira uma multiplicadora a partir de uma seleção, né? Em 2021, você funda a Empoderarte. Em 2022, muito rapidamente, com apenas 1 ano, vocês são escolhidos case de sucesso do maior programa de incentivo ao empreendedorismo feminino do Google no Brasil. E essa história acaba virando um filme. Nesse mesmo ano, você escreve um livro. Em 2023, você é convidada para integrar o Conselho da Coalizão pelo Impacto em Fortaleza e é eleita mentora cearense do ano. Em 2024, você é selecionada para integrar a Assembleia do Child Fund Brasil. E eu quero entender, em 5 anos, como que é possível uma mudança tão drástica e com tanta coisa, né? Como que você dá conta de fazer tanta coisa? Eu não dou. Eu não sou obrigada a dar conta. Mas, enfim, essa história não começou há 5 anos. Essa história começou
no momento da minha concepção. E essa é uma história de luta. A gente que é da quebrada, que é da periferia, a gente é preparado. Porque todas as adversidades que a gente enfrenta no nosso dia a dia e que a gente ainda consegue sorrir, passar por cima, se você for revisitar, tudo está te preparando. Então, a história ela não começou há 5 anos. Ela começou no dia 18 de julho de 1985, data do meu nascimento. Essa história começou lá. E o tanto de ano que demorou para dar certo. O tanto de ano que eu consegui, por exemplo, ser ouvida. Foi muito tempo, foi muita peleja. Eu tive 3 negócios antes da Empoderarte. Quebrou os 3. Então, a luta, ela é intensa, é cotidiana e ela é antiga. Eu, como enfermeira, eu fui enfermeira por 10 anos. Eu ganhei uma premiação chamada Comenda Florence, que é as enfermeiras de destaque da sua região. Que a maioria das pessoas que ganham são enfermeiras já com mais de 20 anos, idosas já. E eu ganhei bem jovem na época. Eu era uma enfermeira que tinha um currículo de dar... Meu Deus, eu acho que tinha umas 6 páginas de currículo. E eu não conseguia ganhar o salário que a minha colega enfermeira branca, que ocupava o mesmo nível hierárquico que eu, ganhava. Então, assim, a história não começou há 5 anos. Agora, o que foi que começou há 5 anos? Eu comecei a viver o meu propósito. Antes disso, eu achava que tinha encontrado o propósito, ia com toda a minha força, com todo o meu empenho, não dava certo, eu dava um passo para trás, e aí encontrava outro propósito novo, mas ainda não era o meu propósito. No ano de 2016, aconteceu algo muito importante, foi doloroso, mas foi muito importante. Eu fui casada uma primeira vez e foi um relacionamento abusivo. E assim, eu tinha o sonho de viver a realidade. Eu não cresci numa família estruturada, mas eu assistia a novela da Globo. E aí eu dizia, nossa, eu quero ter essa família. E aí eu conheci uma pessoa que era tudo muito perfeito. E minhas amigas diziam assim, Mônica, tem alguma coisa errada aí. As coisas estão perfeitas demais. Relacionamento não é perfeito. Você está com inveja. Eu estou vivendo meu relacionamento nível Globo, porque eu sempre sonhei. E aí eu casei. E aí realmente não era aquilo que parecia. E aí eu comecei a viver esse relacionamento abusivo, que quase destruiu minha vida. E foi o ano... Em 2016 eu estava passando fome, vocês terem noção, que foi quando eu separei. O meu filho, eu ganhei meu filho de presente de Natal. A Manuel é uma criança que é adotada, que Deus mandou para mim, que seria o pior momento da minha vida. No dia que eu fiquei sabendo da existência do meu filho, fazia 15 dias que eu tinha tentado suicídio. Porque eu já estava num grau de sofrimento tão grande que eu preferia morrer do que continuar existindo, para não ter que passar a vergonha, porque quando a gente se separa, a sociedade culpabiliza muito a mulher. E geralmente a mulher é a vítima. Mas a vítima, geralmente, em algumas situações, é culpabilizada, né? Então, quando meu filho chegou, Deus foi tão misericordioso que mandou meu filho. Ele salvou minha vida, porque por ele, eu tinha que ficar bem. Por ele, que não tinha culpa e nada a ver com minhas escolhas ruins de vida, eu tinha que continuar. E aí eu vim embora com ele, tive forças de sair, e vim embora com ele, de volta para minha cidade, Fortaleza. E aí a gente foi recomeçar a nossa vida, mas tipo, 2016 eu tava passando fome. Sendo que eu já tinha tido empresa, já tinha sido premiada, já tinha 10 anos de carreira, era inteligente, empoderada, ensinava todo mundo, aquelas coisas que uma pessoa teimosa e inconformada faz. Mas eu tava mentalmente destruída. Quando eu volto para Fortaleza e vou recomeçar a vida com meu filho, eu começo a mergulhar em mim. Eu disse, calma. Eu preciso entender. Por que que eu começo as coisas e não termino? Por que que eu desisto antes de dar certo? Por que que quando vai começando a dar certo, eu me recolho? Por que que eu tenho medo do sucesso? Se boicota, né? Por que que eu me boicoto? Por que que eu me saboto? Então foi um processo de autoconhecimento profundo, que eu creio que todo empreendedor precisa passar por isso. E foi nesse momento que eu fiz a transição de carreira. Então, foi nesse processo que terminou em 2019. E eu disse, eu não quero mais atuar na área da saúde.
Agora eu só vou trabalhar se for com propósito. E aí o que pulsava no meu coração é: quero ajudar mulheres que são de periferia, que passaram por abuso, que têm filhos, que não pode trabalhar no trabalho formal porque o modelo CLT não se adequa à realidade delas, que elas não têm rede de apoio. Mulheres que eram como eu. Eu já sabia como é que montava um negócio, porque eu já tinha tido 3. Como é que fazia o negócio dar certo? Eu já tinha formação em economia, porque aí eu fui estudando. Cada negócio meu que quebrava, eu ia estudando. Muito nerd, né? Pensa numa pessoa nerd, meu povo. Eu ia estudando e aprendendo. E fui aprender contabilidade, administração, economia, né? Tudo que eu não sabia, eu fui estudando e aprendendo para eu ir melhor no meu negócio. E aí, quando eu fiz a transição de carreira, concomitante a isso, eu mergulhei num processo profundo de autoconhecimento. Mônica, não tinha dinheiro para isso? Não, gente, era tudo pelo SUS, viu? Os primeiros cursos era só aqueles tutorial do YouTube. Só que tudo que eu via no tutorial do YouTube, eu fazia. Eu não via, porque o que acontece? A pessoa assiste, ai, como é lindo isso que ele tá falando, me emocionei. Aí volta e continua fazendo a mesma coisa. Aí, não tem mudança, né? Sim. E eu aplicava, aí começava a ter um resultado, aquilo se transformava em verba. Aí eu pegava aquela verba e reinvestia em educação. E passando perrengue. Tipo, 2016 eu passei o ano todinho com 2 calcinhas e um sutiã, porque eu não tinha dinheiro para comprar. Porque eu estava investindo em curso. Eu estava investindo em coisas para poder me chegar onde eu tô hoje. Quando chegou em 2021, eu sabia exatamente o que era que eu queria fazer da vida dali por diante. Eu queria empoderar mulheres das classes C, D e E de todo o Brasil. Era isso que eu queria. Só que eu tinha o sonho, R$0 no bolso e um coração aberto. Era tudo que eu tinha. Não tinha ligação política, não tinha patrocinador, não era herdeira, não tinha ninguém apoiando as pessoas. Tem gente na minha família que... Eu sou a besta da família, porque eu não quero ser concursada, eu não quero ser carteira assinada, eu quero ser empresária, esse negócio de ser empresário não é pra mim. É mais ou menos isso. Né? E aí eu chego e digo, não, eu vou ser aquilo que eu nasci pra ser. Que eu sei que eu nasci pra ser. E eu só vou viver agora se for de propósito. Porque aí, quando você vive o seu propósito, esse resultado vem tão rápido. Tão rápido. Né? E que eu nem entendo como é que vem. Porque quando eu olho, eu só estava trabalhando. Saiu uma reportagem sobre a minha trajetória há alguns dias na revista Vida Simples. E aí eu vi a reportagem e eu me emocionei muito. Porque eu lembro que em 2019, quando eu estava fazendo o primeiro projeto, que eu fui ser multiplicadora de graça, voluntária lá atrás, eu procurei todas as canais de comunicação que eu pude, pedindo assim, coloque pelo menos uma frase convidando as mulheres para participar do nosso projeto, do seu jornal, do seu blog. Aí me cobravam R$25 mil, R$15 mil, R$5 mil. E aí hoje as pessoas me convidam para participar de um podcast, as pessoas me entrevistam para o canal de televisão, para a rádio, e as pessoas vêm me procurar e pedem para. Eu olho assim, olha o tanto que virou, né? Graças a Deus. Né? E aí, tudo isso que aconteceu, eu não estava procurando esses resultados. Eu realmente estava focando em transformar a realidade das mulheres que são como eu, que têm uma origem simples. Muitas delas, 94% das mulheres que eu atendo estão no Ceará e 87% delas são mulheres negras, né? Porque a gente sabe onde é que está a pobreza no Brasil e que cor essa pobreza tem, né? E a gente já impactou, a empresa tem 3 anos, mais de 5 mil mulheres. E a gente nunca conseguiu acesso a crédito num banco, por exemplo. A gente já tentou, mas a gente nunca conseguiu. Porque eu venho de periferia. Eu já tive nome sujo várias vezes na minha vida. Por vários motivos. E aí eu não consigo, minha empresa não consegue. Então, quem mantém a minha empresa são as minhas poderosas. Eu ouvi coisas do tipo, eu fiz formações de mentoria caríssimas, patrocinadas pelos resultados que eu tinha, as empresas que me contratavam, patrocinavam, ou investimento mesmo, com muito sacrifício.
E aí eu ouvi colegas, mentores dizer assim, Mônica, como é que pode? Tu com esse potencial todo isso, tudo que tu sabe, tu vai trabalhar pra pobre com essas palavras. Mulher não vale a pena, não. Aí eu dizia, não, vale muito a pena, sim, porque eu não trabalho por dinheiro, eu trabalho por propósito. O dinheiro é consequência de você viver o seu propósito. É consequência. Eu recomecei minha vida em 2017, recomecei do zero a minha vida. Tem pouco tempo. Um dia desse eu tava passando fome, gente. E não é a história de ninguém, é a minha, né? E hoje eu tenho um filho de 8 anos. A gente tem nossos bens, temos casa, temos terreno, temos carro. Tudo quitadinho, graças a Deus. Né? Tudo direitinho, graças a Deus. A empresa está crescendo. Hoje nós temos um time com 4 pessoas e temos os prestadores que atuam de acordo com demanda de projetos. Né? Cada dia chega a Poderosa nova. A gente vai começar um trabalho agora muito legal com um parceiro, o pessoal, o Lucas e a Luciana, que são especialistas em inteligência artificial, análise de dados. E aí a gente vai construir a nossa plataforma de impacto automatizada. Eu estou muito animada com isso, porque a gente tem o acompanhamento das Poderosas por 12 meses para sentir a evolução e fazer as intervenções. E estava sendo muito difícil fazer isso manualmente, né? E estava precisando de automação, mas é caríssimo. E aí a gente não tinha condição. Porque apesar do trabalho e do resultado que a gente tem, como a líder da empresa e todas as pessoas da empresa são pessoas negras, periféricas, a gente não tem o faturamento adequado. E isso foi muito interessante para mim. E eu acho que tem a ver com esses resultados que você falou. Um dia eu fui assistir uma apresentação, era 2020, foi no primeiro ano, começo de 2022, de uma empresa muito rica do Ceará, que trabalha com impacto social, faz mais ou menos o que a gente faz, um pouquinho diferente, porque eles têm muito recurso, a diferença é essa, é de herdeiro. Aí, ela apresentando lá, uma apresentação linda, sabe? Gente, ela apresentando e eu assim, gente, um dia eu quero que a Empoderarte seja desse jeito, meu Deus. Linda a comunicação visual, a forma como ela entregava e tal, o storytelling, sabe? Gente, o que é isso? Aí quando lá no penúltimo slide, e com tudo isso, nós já conseguimos arrecadar mais de 5 milhões para investir no projeto, e até o momento nós já impactamos 30 pessoas, e todo mundo... E eu, na época, já tinha impactado umas 2.500 sem um centavo, né? Aí eu, gente, como assim? Eu impactei 2.500, ninguém deixa nem o pé naquele palco ali, sabe? E ali eu entendi que a gente faz muito, mas a gente se esconde. Que nem os nossos antepassados faziam. A gente se esconde. A gente não comunica o impacto que a gente causa. Está errado, a gente tem que comunicar. E aí eu comecei a comunicar, mesmo quando não queriam me ouvir. De eu ir para um evento e eu não estar lá naquele palco e eu pedir a palavra para fazer uma pergunta e aproveitar e deixar meu recado. E as pessoas dizem, que interessante que essa menina falou. Quem é ela? E aí começar assim. Então essas coisas que foram acontecendo foi muito disso. Eu fui eleita mentora cearense pela Ceará Awards no ano passado. Eu estava operada. Eu nem sabia que eu tinha sido indicada. Tem profissionais de mentor, são várias categorias que fazem a campanha, tipo, faz campanha, tráfego pago para pedir voto para o pessoal votar, porque é votação aberta, né? O pessoal faz campanha e vote em mim, e manda não sei para quem. Eu não sabia nem que eu tinha sido indicada. Eu estava doente, fiz uma cirurgia, estava me recuperando. Aí eu recebo, você está entre as 5 mais votadas. Eu, em que, gente? Em que? Ah, vale. Quem foi que me indicou? Aí, como foi no dia, eu fui para a premiação, porque as 5 indicadas tinham que ir, eu fui. Aí, quando eu cheguei lá, eu fui, crente, não, vou fazer as fotos que tem que fazer, né? Apertar nas mãos que tem que apertar. Quando eu tinha sido a eleita, a escolhida por voto, sem nenhum patrocínio, sem nenhuma propaganda. E isso, para mim, é reconhecimento. Sem dúvida. Porque foi votar perto do público. E eu disse, gente... Aí eu comecei a entender. Rapaz, eu faço alguma coisa importante.
A dimensão que o negócio estava tomando. Né? Mas até então era só, eu estou trabalhando. Era só isso, eu só trabalho. Gente, mas eu disse, gente, mas não estou fazendo nada demais, estou só trabalhando. Mas aí, com esse prêmio, foi que a casa... Nem quando o Google veio, em 2022, o Google ele tinha uma parceria com a Rede Mulher Empreendedora, ainda tem, mas hoje já são outros projetos. E aí ele investiu durante, se eu não me engano, 3 anos, ou foi 4 anos, no Ela Pode, que foi o maior programa de incentivo ao empreendedorismo feminino, patrocinado pelo Google no Brasil. Era realizado pela Rede Mulher Empreendedora, patrocinado pelo Google. Participaram 250 mil mulheres donas de negócio no Brasil todo desse programa. Aí eles foram escolher, vamos escolher os 10 maiores cases de sucesso desse programa do Brasil. Aí eu fiquei sabendo que meu negócio tinha selecionado entre os 10 pela Nacional. Aí esses 10 foi para a Internacional escolher a maior de todas. E foi a nossa. Quando isso aconteceu, eu ainda não entendi. Eu não entendi, gente, a dimensão. Porque na minha cabeça, eu estava só trabalhando. Eu só estava querendo ajudar minhas poderosas a garantir renda, ter dignidade de vida, reduzir a violência. Era isso. Era só isso que eu estava fazendo. Eu não fazia propaganda. Meu Instagram mal entrava. Eu não investi em comunicação, gente, na época. Então eu só estava trabalhando. E aí, quando eles vieram, eles fizeram o filme, né? Esse filme eles apresentam em alguns programas, né? Ao redor do mundo, quando eles fazem arrecadação para projetos sociais, eles mostram esse filme. E aí, quando esse filme... Eu gravei o filme normal, assim. É um videozinho. Aí o pessoal... Mônica, é o Google. Chegou um pessoal de jatinho, 8 caras, um monte de equipamento, segurança. Aí eu... E pra que era? Não, a sua maquiadora. Como é, meu filho? Sabe? Eu disse, gente, que é isso? Aí, quando eles terminaram a gravação, veio o convite para fazer o livro. Aí eu, e quanto é? Não, a gente quer você escrevendo no livro. Aí eu, tá bom, fui fazer. Eu não tinha tido a dimensão. E para vocês verem, até aí nesse momento, no Ceará não tinha porta aberta para mim. Não tinha. Eu vinha para o Sul para poder convencer algum empresário, pegar algum projeto e conseguir levar algum benefício para as mulheres que não podiam pagar pelo serviço. Depois que saiu o filme do Google, eu furei a bolha no Ceará de fora para dentro, porque tem um preconceito racial enorme, de gênero enorme, em todas as instâncias, né? Nosso país, né, gente? A gente não pode dizer que é só no Ceará. Mentira, não é só no Ceará, não. E aí, eu não era chamada, não tinha porta aberta, ninguém me dava palco no Ceará para nada. Meu palco era com elas. E para mim, era isso mesmo que eu queria. Era com elas. Tipo, eu fazia um evento, dava 200 mulheres, 400 mulheres, 100 mulheres. Eu ia para o interior do Ceará, tudinho, lotava. Então, era isso. Eu não precisava de... Na época, né? Eu não preciso. Eu preciso delas e tá aqui elas. E tá dando certo. E aí, quando... Pensa que não, eu conheço umas pessoas do bem, que realmente são pessoas que usam o privilégio delas em prol da melhoria do mundo de verdade, não só na fala, mas nas ações diárias, que foi Tiziana Rolim e Bia Fiuza, são lá do Ceará. E elas, porque infelizmente ainda, muitas vezes a gente precisa que um branco fale para que nós sejamos ouvidos, né? É como se o branco tivesse que introduzir. Senão, ninguém dá importância pra gente. E aí, elas fizeram esse papel. E elas começaram a abrir esses caminhos. E quando eu tinha esses espaços, eu fui ocupando e tentando arrastar outros para ocupar também. E nessa história, a gente conseguiu dar essa virada e chegar em tudo isso. E fui ser do Conselho da Coalizão, que trabalha o fortalecimento do ecossistema de impacto no Brasil. São 6 cidades onde tem conselho, né? Eu sou de Fortaleza. E culminou aí com a história da mentoria e da Assembleia da Crowdfunding. Aí Crowdfunding é outra história, né? Crowdfunding é a história de amor, sabe? Assim, um negócio assim, de amor. Por quê? Porque eu tenho uma dívida eterna de gratidão com o trabalho sério que é realizado por essa instituição.
Porque lá, quando eu não tinha nada... Porque hoje eu tenho algo a dar, algo a oferecer, né? Mas quando eu tinha 2 anos de idade, era só uma meninazinha favelada, pretinha, toda acinzentada, com os cabelos arrepiados. Eu não tinha nada a dar, a oferecer. Mas tinha essa instituição que estava lá para mim e por mim. Então, graças a esse trabalho sério que transforma a realidade de tantas crianças e adolescentes no Brasil todo e no mundo, né? Porque a Child Fund existe em vários países. Graças a eles, eu consegui chegar até aqui. Então, eu disse até isso para um dia desse para o pessoal. Disse, gente, vocês pensam que estão impactando a vida de uma criança? Não. Eu impacto a vida de mais de 5 mil mulheres. Então, vocês não estão impactando a vida de só uma criança. Vocês estão impactando a vida da sociedade com o trabalho que vocês fazem. Então, quando eu recebi o convite para fazer parte da Assembleia, eu disse, você está brincando? Porque eu disse assim, nossa senhora, para mim foi assim, a cereja do bolo, sabe? Porque como é bom poder retribuir aquilo que lhe fizeram. Nem sempre você consegue, né? Dar de volta o que lhe fizeram de bom. E eles me fizeram de bom quando eu não tinha nenhum valor ainda. Eu era só uma criança. E aí eu sou muito grata e sou muito feliz. Inclusive, a gente está aqui. Eu vim para Minas porque a gente vai ter reunião da Assembleia Geral, né? Amanhã e depois. E é claro que eu estou lá na primeira fila, maravilhosa. Empoderadíssima. Empoderada, meu filho. Dá licença. Muito bom. Falando um pouquinho do propósito, né, da sua empresa, um dos temas, né, que você traz é a redução da violência doméstica, das desigualdades de gênero e raça. O fortalecimento também do ecossistema de impacto e a ampliação da autonomia, né, principalmente da mulher, né, dessa autonomia econômica das mulheres. E aí eu gostaria de saber como que você relaciona essa falta de autonomia das mulheres e essa pouca independência, né, financeira em relação à violência doméstica, porque foi um tema que você falou e que você atua de uma maneira incisiva. Como você relaciona, né, nós tivemos aqui em outros podcasts, né, falando desse tema que é tão duro também para as mulheres brasileiras e principalmente para as mulheres, né, pretas periféricas. Como que você relaciona essas duas coisas? Poderosa, eu acho que uma primeira coisa importante é que às vezes a gente lê o conceito, interpreta o conceito de um modo equivocado. A gente tem mania de tratar autonomia econômica e independência financeira como se fossem sinônimos. E não são. Então, esse é o primeiro conceito. Perfeito. Independência financeira é quando eu tenho dinheiro para pagar minhas contas. Se eu roubei, se eu sofri violência para ter esse dinheiro, o que eu fiz, não importa o que eu tenha passado ou feito para ter esse dinheiro. Se eu tenho dinheiro para pagar minhas contas, eu tenho independência financeira. Paguei minhas contas. Isso é independência financeira. Agora, a autonomia econômica é um conceito mais amplo. Porque a autonomia econômica, ela está diretamente relacionada a você ter acesso. E aí, gente, é o que falta pra gente. É ter acesso. E quando eu estou falando de acesso, eu estou falando acesso a todo tipo de recurso, sabe? Não só recurso financeiro. Recurso financeiro, mas também recurso tecnológico, recurso de saúde, recurso de segurança, que aí não vou sofrer violência. Então, a autonomia econômica é esse conceito amplo. Quando eu estava querendo formar Empoderaste, eu fiquei estudando, eu sou muito nerdzinha, aí eu fiquei estudando, pegando, puxando e comparando estatística e vendo. Eu quero uma desculpa. Era isso. Olha a mente criminosa aqui. Eu quero uma desculpa para reduzir a violência doméstica, porque é uma realidade, principalmente na periferia. E não só na periferia, tá? Porque violência perpassa por todas as classes sociais. Exatamente. A única diferença é que quanto mais para baixo da pirâmide, mais intenso é a violência que você sofre. É essa a diferença. E aí eu queria uma desculpa. Eu quero uma desculpa que eu combata a violência. Ao mesmo tempo, eu reduzo a desigualdade de gênero, que é muito alarmante isso aqui no nosso país. Mas também eu quero, com a mesma coisa, reduzir a desigualdade racial.
Porque isso é um negócio que dói todos os dias. Mas também, com esse mesmo negócio, eu quero fazer as mulheres terem autonomia econômica. Meu Deus do céu, o que é que eu faço? E aí eu fui estudar qual seria essa desculpa. E aí eu achei minha desculpa perfeita. Eu uso o empreendedorismo feminino como desculpa. Eu pensei, qual é a ferramenta? Sabe aquela história do matar 2 coelhos com uma cajadada? Eu não quero matar coelhos. Eu quero fazer mulheres crescer. Mas era mais ou menos isso. Sim. Com essa ferramenta, empreendedorismo feminino, eu consigo ter impacto em todas essas outras coisas. Porque a mulher, para empreender, ela tem que se empoderar. Ela empoderada, ela já consegue se posicionar. Ela se posicionando, ela já vai reduzir mais a violência, ela já vai reduzir a desigualdade, ela já vai... A mulher com autonomia econômica, ela vai ter recurso. E aí, ela tendo recurso, ela vai garantir dignidade para a família dela, ela não vai se submeter a situações, ela vai... Ah, Mônica, mas tem a questão mental, sim. A autonomia econômica faz você ter acesso a recursos de saúde. Aí você consegue se tratar, se cuidar. Empreendedorismo feminino resolve tudo? Claro que não, gente. Porque a minha intenção não é resolver tudo. Porque eu entendo que meu papel não é resolver tudo. Não quero ser Mulher Maravilha. Não tenho vontade. Não preciso. Nem tampouco guerreira. Não me chame de guerreira, viu, gente? Senão eu fico com raiva de vocês. Guerreira é a Xena. Certo? Pode ser que eu seja sobrecarregada, mas... É diferente, bem diferente. Mas como é que eu relaciono tudo isso? É essa pegada. Quando eu tenho uma mulher consciente de si, que está gerando sua própria renda, essa mulher, ela vai causar impacto na família dela e na sociedade ao redor dela. E quando ela causa esse impacto, a gente já está entrando no ecossistema de impacto. Porque quando eu estou falando de impacto, é impacto socioambiental positivo. Porque quando eu impacto social, impacto ambiental. Quando eu impacto ambiental, eu impacto social. Seja positivo ou negativamente. Né? Isso tudo está ligado. Então eu apenas saquei. Eu estudei um pouquinho, um bocadinho. E eu saquei que com o empreendedorismo eu consigo tocar em todas essas questões e reduzir. E aí é legal porque, por exemplo, a gente faz acompanhamento de impacto, a gente verifica com elas que 42,9% das mulheres que a gente atende conseguiram reduzir as desigualdades à sua volta, porque aumentaram a autoestima, consciência de si, protagonismo. 48,2% reduziram violência, gente. Essa era uma pergunta, assim, desse retorno, né, desse público beneficiado. A gente tem esses números. Gente, para mim, quase 50% de redução de violência, que é um negócio crônico da nossa sociedade. Só com esse... Porque como são as nossas intervenções, né? Ela faz o projeto social gratuito. Normalmente é assim. Ela faz o projeto social gratuito, que a gente faz patrocínio com empresas os programas de ESG. Aí ela tem acesso gratuitamente. Aí, quando termina, a gente continua acompanhando ela. Ela entra na comunidade, ela tem conteúdo do Instagram, a gente bota no grupo do WhatsApp, a gente fala com ela individual. Aí, com 30 dias... E aí, amiga, como é que tá? Vamos ver aqui como é que tá essa situação. A gente faz... Monitoramento. Independente se ela é cliente gratuita ou se é cliente pagante. A gente trata todo mundo do mesmo jeito. E aí a gente vai identificando. A gente faz intervenção com 30 dias, 6 meses, 12 meses, fora as intervenções de comunicação de mídias, né? E aí, quando a gente percebe, tá precisando de alguma intervenção de saúde mental, aí a gente aciona a nossa rede. A gente já que tem uma rede, né? Ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Inclusive, empreender não precisa ser solitário. Isso é mentira que contaram pra você. Não fique sozinha, desesperada, dentro de casa, sem saber como é que vai pagar o boleto do mês. Se coloque numa rede, procure profissionais sérios. Não vão atrás dos gurus, não, pelo amor de Deus, que tem uns gurus de nada por aí, que nunca conquistaram nada, nunca fizeram nada, e estão aí ensinando a ser uma grande coisa. Preste atenção com isso. Mas procure apoio em quem pode lhe apoiar, não é em qualquer pessoa, não. É em quem pode lhe apoiar. E aí, nessa pegada, a gente vai identificando se é
uma intervenção de saúde, se é uma intervenção de negócio, se é uma intervenção de prevenção de violência, se é uma intervenção alimentar. A gente vai entendendo o que é que está precisando naqueles momentos, e aí a gente aciona a nossa rede e vai fazendo a corrente do bem girar. É muito interessante isso. Semana passada, essa é recente, não tinha te passado ainda, eu fui convidada a fazer parte de um novo programa que vai revolucionar o Brasil, que é o Agente Muda. O Agente Muda, ele está com 90 agentes muda formados para quebrar as regras do jogo. A gente somos 90, estamos em quase todos os estados do Brasil, capacitados. A última turma de formação foi agora. E agora a gente vai começar as ações. Esse programa, ele é... É da Dínamo. Uma iniciativa privada? Mas reúne lideranças que combatem a desigualdade ao redor do Brasil. E o nosso foco é a formação de economia justa, a transformação da economia para uma economia justa, equitativa. E aí já estamos aí articulando, vocês vão ouvir falar de nós. E aí é um novo desafio que eu inventei de fazer parte. Eu fui convidada e topei o desafio, porque eu acho que o futuro é ancestral. E se a gente entender isso, a gente vai construir a sociedade que a gente deveria sempre ter sido. Nossa. Fantástico. Muito legal, Mônica. Eu fico aqui tomando essa aula e muito feliz não imaginava que seria diferente, mas estou bastante impressionado assim, com a sua capacidade de articular, a sua capacidade de se comunicar, e fico realmente muito feliz. Em 2021, né, pós-pandemia, ali, acabando aquele momento tão difícil que a gente viveu, você fundou a Empoderarte, né? Você já contou pra gente um pouquinho. Que cria soluções para empoderar empreendedores, para melhorar a gestão dos negócios. E quais são essas soluções, assim? A maioria E quais são os problemas que normalmente essas mulheres têm? A maioria das vezes elas chegam pensando que o problema delas é que elas não têm dinheiro. É o primeiro pensamento delas. E aí elas chegam e descobrem que o problema delas não é esse. Porque às vezes a gente, quando quer empreender e não se preparou tecnicamente para isso, a gente acha que só precisa de dinheiro. E não é. Porque se você só tiver acesso a dinheiro, isso não vai garantir que o seu negócio dê certo, funcione, tenha sucesso, que sua vida se resolva. Muitas vezes faz você ficar endividada. Você começa um negócio já pegando um empréstimo, não é legal. Então, a gente tem como problemas mais comuns delas, de fato, não os que elas pensam que têm, mas os que realmente são causas raiz. Então, são causas relacionadas à ausência de autoconhecimento, são causas relacionadas a feridas emocionais. Elas chegam pensando que o problema delas não sei vender, não tenho dinheiro para investir, não sei fazer fluxo de caixa, não sei usar a rede social. As maiores queixas dela. Isso é o que elas pensam que é. Quando a gente faz estudo de causa raiz, a gente entende, por exemplo, que ela não consegue vender, porque a primeira pessoa que ela oferece, a pessoa diz não, alerta um gatilho nela de rejeição. Olha que interessante. E aí ela fica acuada de oferecer o produto. Aí a gente, quando ela chega dizendo assim, eu preciso de dinheiro, a gente vai estudar a causa raiz, a gente vê que ela teve uma infância, uma adolescência privada de dinheiro, e ela tem uma alta escassez. E ela tem uma péssima relação com o dinheiro, porque ela repete ciclos das pessoas que criaram ela. Então, assim, a maioria dos problemas... Gente, os problemas que você tem dentro do seu negócio hoje, se você for estudar para resolver, você tem que atacar primeiro a causa. Porque as técnicas, gente, já estão aí. Como fazer um fluxo de caixa, todo mundo já sabe. Tem de graça ensinando, gente, pelo amor de Deus. Como fazer, sei lá, um post na rede social? Gente, vai lá no YouTube, tem um monte de negócio ensinando um monte de coisa.
Então, assim, a maioria das vezes, ela não faz o vídeo que é para fazer porque ela tem vergonha de aparecer. Porque ela tem uma autoestima baixa. E ela desenvolveu essa autoestima porque ela sofre violência. E aí entendeu? Então... Sistêmico, né? É sistêmico. E aí ela tem várias agressões desde pequena, tanto dos pais, né? Dos pais, dos professores, da escola, dos amigos, da sociedade, dela mesma, porque a gente se cobra muito, a gente se sabota muito. Eu tenho uma sabotadora interna aqui que grita, e eu mando ela calar a boca. Quando ela tá gritando, mulher, cala tua boca. Eu brigo com ela todos os dias, né? Mas hoje eu consigo fazer isso. Antes ela me dominava. Hoje eu consigo ter acesso. Hoje eu tenho autonomia econômica para acessar recursos de saúde para me ajudar a resolver isso. E aí elas não têm ainda. E aí a gente tenta ajudar de alguma forma. A minha intenção não é resolver os problemas do mundo todo. Não é. Mas eu, como negócio, eu tenho uma frase nossa, é uma frase minha que a gente adotou na empresa e que é o que a gente vive. Nós acreditamos que empreender só faz sentido se for para contribuir. Realmente, se você estudar a economia e tendência da economia do mundo, empresas que não têm forte propósito definido de contribuição estão fadadas a falirem. Mesmo as grandes. Olha aí as empresas que estão. Vocês viram como é que tá acontecendo? Em grandes empresas que estão há anos no mercado aí, tem diretor sendo procurado com mandato de prisão. Então, assim, realmente, se o seu negócio, se você vai montar um negócio, entenda qual é o problema que o seu negócio resolve e qual é o impacto social e ambiental que o seu negócio pode fazer. Que vidas ele pode transformar com a solução que ele entrega. Esse é o segredo do sucesso de qualquer negócio. Tem que fazer isso. Então, os problemas que elas acham que tem são um, mas os problemas que elas realmente têm são outros. Então, a gente tenta atacar a causa primeiro, Robson. A causa. E depois a gente vem para essa parte técnica. É quase uma terapia. É, uns 12 meses. Por isso que um tempinho bom. Mas é importante, porque o que acontece? Ela chega pelo projeto social gratuito, mais ou menos com 3 meses, elas conseguem começar a pagar pelos cursos que são mais baratos, os cursos de 90 e poucos reais. Com mais ou menos uns 9 meses, ela já consegue fazer as mentorias. E nossas mentorias são com tabela social, né? É de R$ 1.500 a R$ 3.500. E elas conseguem fazer. A gente tem R$0 de inadimplência. E a gente tem uma modalidade que é tipo, antigamente era carnê, mas hoje é Pix parcelado. A gente tem a modalidade Pix parcelado e a gente não tem inadimplência. A gente entrega o serviço primeiro e recebe depois na prestação do Pix. E a gente não tem inadimplência. É porque a mudança é tão significativa, né, que a pessoa tem uma gratidão e vê a coisa acontecendo. Patrícia, eu vou te pedir licença, eu vou pegar um gancho nessa mesma... porque era uma pergunta que a gente ia fazer depois, mas tem uma expressão que um amigo me fala, que a gente que é de periferia, que a gente tem um teto direito baixo. A gente não consegue, a gente bate a cabeça, né? Assim, esse sabotador que a gente tem interno, que ele é muito... e aí quando você está falando tudo isso, assim, que obviamente para a mulher, eu acho que ele é mais significativo, ele é mais duro, e a mulher preta pior ainda, mas eu me vejo também com essa, eu tenho uma empresa há 13 anos, e tenho esse sabotador também, que fala muito alto. E você, né, já mostrou, já diminuiu a sua sabotadora interna, já fala com ela de igual para igual. Nem sempre, às vezes ela vence. Às vezes ela vence, viu? Não é fácil, né? É uma luta constante. Mas tem mostrado que você está mostrando quem é que manda nessa história, né? Então, com tudo isso que você já realizou e que vem realizando, até onde que a Mônica vai? Eu costumo brincar
dizendo que talvez eu seja a primeira mulher preta presidente do país. Não sei. Mas eu já me candidatei até uma vez, mas Já tem meu voto. foi mais para fazer um MVP. Eu me candidatei uma vez para me ver qual era, como era entrar na política sem ter nenhum apoio, nem ser da política. Foi bem interessante, foi uma experiência legal. Não sei se quero viver de novo, mas foi um aprendizado. Eu gosto de fazer testes, eu gosto de fazer MVP. Mas, na verdade, eu vou me emocionar, porque toda vez que eu falo isso, eu choro, mas... Vamos chorar junto, então. Eu quero existir num mundo sem desigualdade. Porque eu acho que é uma das formas mais cruéis. E aí, quando eu tô falando de violência, eu tô falando de qualquer tipo de violência. De todas as violências que existem, a mais cruel é a desigualdade. E aí, qualquer tipo de desigualdade. Eu quero existir num mundo sem desigualdade. Só que eu sei que até eu completar 100 anos, que eu quero viver até os 100 anos, viu, gente? Até eu completar 100 anos, a desigualdade não vai ter desaparecido. Então, eu vou ter que continuar existindo. Então, como é que eu vou existir? Deixando um legado. Porque aí, quando o seu legado fica, você se torna eterno, você existe. Eu sei que eu vou existir num mundo sem desigualdade. Eu estou fazendo tudo agora para plantar sementes disso e para deixar meu legado. Para quando a desigualdade não existir mais, eu ainda existir. Isso é o que eu quero para mim, como pessoa. Como empresa, que eu quero para Empoderar-te, é que a gente se torne a maior escola de transformação social para empreendedoras das classes C, D e E do país. Eu quero que a gente se torne referência para outras pessoas de outros países em desenvolvimento virem aqui aprender com a gente. Que nem a gente vai lá para Bangladesh aprender com Yunus, como ele fez. Eu quero que o pessoal venha aprender com a Empoderar-te um dia. Eu não sei se a Empoderar-te vai conseguir isso, porque é muito desafiador. Enquanto empresas que fazem bem menos do que a gente têm uma comunicação, porque tem acesso a recursos muito mais que a gente, consegue aí faturar milhões, fazer contratos enormes, e a gente muitas vezes com muito mais potencial, muito mais capacidade, muito mais resultado, não consegue nem ser aprovado para concorrer, né? Eu continuo insistindo com as minhas poderosas. Porque eu acho que cada poderosa que a gente vai conseguindo transformar, a gente vai ampliando, vai ressoando, e vai contaminando, aquela contaminação do bem, vai contaminando. Então, eu penso isso. Para mim, eu vou existir num mundo sem desigualdade. Eu não sei se vai ser... Eu tenho certeza que não vai ser antes desse corpo físico, né? Não existir mais na Terra. Mas eu vou existir no mundo sem desigualdade. Vão dizer. E aquela atrevida que ficava lutando para reduzir desigualdade, sabe? E a minha empresa, eu quero que a gente consiga transformar a vida de muitas mulheres. A gente precisa de recurso, de apoio para isso. A gente ainda não tem o recurso nem o apoio que a gente precisa para fazer isso. Hoje a gente só tem as nossas poderosas. Mas eu acredito que daqui a um tempo é um investimento de longo prazo. Porque elas mesmas vão ser essa força motriz daqui a algum tempo. Eu sei. Que bom. Não tem nem o que dizer mais. A gente fica... Só para porrar para maquiar. Sem palavras. Tem uma questão importante, né? E com essa ambição poderosa, maravilhosa que você tem, né? E trazendo a sua missão e pensando no legado. E que é um desafio para nós, mulheres negras, né? E eu estou dentro desse contexto. É a invisibilidade da mulher negra. Inclusive, na pauta, né, Djamila Ribeiro fala, né, dessa invisibilidade da mulher negra, das suas necessidades, inclusive na pauta feminista. Mas, para além dessa pauta, nós sabemos que nós vivenciamos isso, né? Conversávamos agora há pouco sobre sua experiência lá no hotel. Eu, antes de começar aqui com as meninas, sobre uma experiência no comércio, de chegar para ser atendida no caixa de uma farmácia e 2 funcionários não me viram. Eu fiquei esperando para ser atendida e eles organizando fraldas. E aí eu tive que pedir para ser atendida. E sem dúvida passou na minha cabeça assim, que se eu, né, fosse um outro tipo de mulher,
talvez eu seria atendida imediatamente. Mas essa invisibilidade é uma coisa que incomoda nas mesas que a gente senta, quando nós somos as únicas negras, nos espaços de liderança onde a gente não encontra pares ou não estamos nesses lugares. Queria que você falasse um pouco de como que a Empoderarte, ela busca essa ativação e essa visibilidade da mulher negra na sociedade. Eu tive uma experiência, acho que foi em 2021, foi no ano que eu lancei a Empoderarte. Existe um shopping na cidade de Fortaleza de classe A. E dentro desse shopping tinha um espaço muito bonito de fazer gravação de podcast, eventos e tal. Uma espécie de coworking para eventos e podcasts. Chiquérrimo. E as minhas poderosas, elas não se reconhecem em alguns lugares. E também tem a questão do deslocamento, porque essas coisas chiques é tudo do outro lado da cidade, é difícil para elas se deslocar, chega até lá, enfim. Aí eu, muito atrevida, eu quero conseguir agendar esse espaço para poder fazer um evento para as poderosas dentro desse espaço. E aí eu fiz briga com o pessoal do shopping, recebendo na televisão, poxa, o pessoal não queria dar o espaço, e foi um negócio. Fiz a confusão, mas eu consegui o espaço. Mas eu consegui só por ironia. Consegui o espaço. E aí eu fui fazer o evento. E no dia do evento, tinha a opção. Tinha 30 vagas presenciais, que era o que cabia, e 100 vagas online, porque estava sendo híbrido o evento. E aí foi uma coisa que foi muito complexo para mim, porque um grupo tinha mais ou menos umas 15 mulheres. Quando elas chegaram, que elas ficaram de frente ao espaço, que elas viram como era o espaço, elas não quiseram entrar, elas ficaram com vergonha. E aí eu fui até lá, onde eu vi que elas estavam amontoadas e assim, toda errada, assim, envergonhadas. Aí eu fui, o que foi, gente? Eu fiz isso aqui pra vocês. A gente não tem nem roupa pra estar nesse ambiente aí, a gente não tá se sentindo bem. Então, aquilo pra mim foi um aprendizado muito grande. Porque não é sobre pegar elas à força. Sim. E querer enfiar ela dentro do espaço, porque ela não vai entender. Eu primeiro tenho que reparar algumas feridas, algumas situações, algumas questões, para que ela chegue no nível de protagonismo, que aí sim eu consiga trazer ela para ocupar os espaços junto comigo. Porque ocupar os espaços, gente, é para quem é muito atrevido. Muito atrevido. Porque não tem ninguém querendo te dar espaço, não. Eu fui participar de um curso recentemente em São Paulo. E tinham 40 pessoas lá nesse curso. A maioria pessoas brancas, de elite, que trabalham pelo social, né, do jeito deles. O que é muito importante, precisa, necessário. Continue, por favor, gente. Usem o privilégio para fortalecer a sociedade, pro bem. E aí, fizeram uma dinâmica. E nessa dinâmica, eu fiquei em um grupo que eu era a única negra. A dinâmica que fizeram, eu já conhecia. Porque eu já tinha feito em outros locais. E aí, tava todo mundo tentando dizer, gente, eu sei como é, eu já fiz. Ninguém me ouviu. Aí começaram a pegar lá as peças querendo fazer, montar. Gente, eu sei como é. Eu já fiz. Ninguém me ouviu. Eu falei 4 vezes. Ninguém. Aí quebrado lá. Disse, gente, não quebra, não precisa quebrar, não é assim, a solução não é assim. Ninguém me ouviu. Aí tinha uma colega minha que estava no grupo também, que ela é uma pessoa, uma mulher parda, né? E tá começando a se reconhecer enquanto pessoa negra agora. E aí ela disse assim, gente, a Mônica sabe como é. Como é, Mônica? Faz aqui. Só que eu já tinha tentado falar 4 vezes, ninguém ouviu. Eu cruzei os braços, deixei eles fazerem do jeito deles. Aí ela, vamos, Mônica, fazer isso. Eu não. Deixa eles fazerem, não sabem. Aí chegou a coordenadora da atividade, assim, que era, cada grupo tinha uma coordenadora, aí disse, o que foi, Mônica? Eu disse, não é desse jeito. Eu já fiz essa atividade, eu sei como é. Gente, ela disse assim, ei, gente. Quando ela disse, ei, gente, todo mundo parou e olhou. Ela tá falando. Aí ela disse, a Mônica sabe como é. Escutem ela. Aí eles...
Aí eu, gente, ó, é assim. Aí ela saiu, foi fazer outra coisa. Aí eles voltaram a fazer sozinhos. Olha isso. E no final eles não ganharam, fizeram errado, o negócio quebrou. Aí abriu a roda, aí começaram a conversar das suas impressões, né? Aí cada um. Aí começou pelo meu grupo. Aí uma disse assim, não, foi muito bom, porque a gente viu e entendeu que os processos são complexos e não sei o quê. Eu deixei tudo de falar. Ninguém percebeu o que tinha feito. E não era maldade. É porque se você nunca viveu a dor, você não sabe como ela dói. Você não consegue imaginar o inimaginável, porque você nunca viveu. E não é maldade. Eu amo todas aquelas pessoas. E nenhuma são pessoas maravilhosas. Ninguém ali era mal intencionado. Ninguém mesmo. Eu amo todos, de verdade. E aí, quando terminou, todos falaram, eu fui falar. Me levantei, disse, com licença aqui. Gente, eu mudei a estrutura do programa nesse dia, desse curso. Eu disse, aconteceu aqui o que acontece todos os dias na sociedade. E aí eu fiz uma avaliação com a visão decolonial da situação que tinha acontecido. Ficou todo mundo assim, ó. As mulheres que estavam orientando pararam de orientar. Aí a pessoa chorou, aí ficou todo mundo assim. Aí veio o pessoal me pedir desculpa. Eu disse, não é pra me pedir desculpa. Não é sobre mim. Não é isso. E aí teve umas pessoas que se sentiram tipo atingidas, aí foram tipo se defender. Aí quando se defenderam, reforçaram, né, as falas coloniais. E aí elas mesmas perceberam aí, quando terminou, me ensina, eu quero aprender. Que bom, isso é ótimo, eu quero ensinar. Mônica, isso é tão importante. A gente está falando aqui de educação antirracista. E como é fundamental, é um tema que eu tenho estudado também, por outras questões e projetos, e toda vez que nós vamos conversar com a ponta, com quem está executando projetos lá com a comunidade ou com pessoas, né, de pele clara, é esse clamor no sentido de aprender o que é. Porque nós, negros, passamos por situações em que nós temos um nível de educação que nós conseguimos discernir, né, muitas coisas. Mas crianças vêm de uma cultura, né, onde a avó reforça, o pai, a mãe, e elas não conseguem identificar esse racismo. E as outras pessoas também, porque é isso, não é porque é culpa, né? É porque falta essa educação. Então, dentro do seu trabalho também, né, onde você traz esse tema, essa educação antirracista também nesses espaços, quando você vai para um espaço em que, entre aspas, né, a gente incomoda, porque destoa, né? Está destoando, o que é que está destoando aqui? Não, porque tem um problema que é muito maior, né? É estrutural, né? A gente precisa falar dessas coisas. Então, eu vejo que o seu trabalho, né, de empoderamento, de toda essa construção e de mudança de realidade, tem esse fundamento da educação muito forte, né? Muito forte. Que traz a transformação e que é o amor a esse conhecimento que você traz na sua história. A gente trabalha com negócios de impacto. A gente estimula o desenvolvimento de novos negócios de impacto. Empresas que têm um modelo tradicional, estão na comunidade e querem se transformar para um modelo de impacto, procuram a gente para mentorar eles nessa transformação. E quando eu estou falando de impacto, eu estou falando numa lógica decolonial. Ponto final. Qual é o grande problema? A maioria das pessoas que trabalham com impacto hoje usam uma lógica colonial e tradicionalista para trazer um resultado que é completamente distante disso. E isso precisa mudar. Então, eu quero ganhar uma bolsa de mestrado, gente, para fazer essa tese. Eu já separei até os artigos já para começar essa tese. Porque é muito disso. Se seu trabalho é social, você tem que ter conhecimento profundo antirracista. Senão você não está fazendo negócio direito, não. Começa daí, gente. É a base. É o primeiro passo. É o primeiro passo. Aí depois disso, você faz as outras coisas. E a gente precisa falar disso dentro das empresas. A gente precisa falar disso dentro do governo. Eu tive uma experiência recente prestando serviço dentro de um grande órgão do governo do estado do Ceará,
que o órgão era completamente adoecido, completamente preconceituoso, completamente tóxico para uma pessoa negra. Mas ninguém percebia. E quando eu fui colocar a situação, não, aquela história de sempre, é impressão sua. Já ouviu isso? Já. Não é assim, não foi essa a intenção. Você interpretou errado. Não, será que foi isso mesmo? Não é porque é isso, essa resposta também advém disso. Eu acho que a educação antirracista era para ser matéria obrigatória nas escolas, Sem dúvida. desde pequeno. Eu faço a minha educação antirracista pro meu filho dentro de casa, mas aí o coleguinha dele não faz. Aí ele vai, por exemplo, pro reforço, já aconteceu, e o menino diz assim, tinha um trabalho aí que sujou aqui, aí me disse, foi Emanuel, ele encostou aqui e sujou, porque a pele dele é dessa cor. Meu filho chama Emanuel. Aí ele enfrenta, ele é assim, né, bravo, viu? Ele enfrenta na hora, aí ele diz assim, rapaz, sabe o que é isso aqui? É a sujeira do que tá dentro de ti, pra tu ter falado isso. Nossa. E sai. Ele é assim, ele não leva desaforo, não. A mãe dele ensinou. Que ele é filho de uma mãe preta com pai branco, né? E aí é complicado. Meu esposo, ele é um homem pobre. Quando a gente se conheceu, eu uma mulher pobre também, na época, aí ele dizia assim, esse negócio de preconceito, isso aí não existe, isso é só na cabeça dos pretos. Existe preconceito social, mas racial não existe, não. Aí eu cheguei, isso assim, tipo, na primeira semana de namoro. Aí eu disse assim, tu já tinha namorado uma pessoa preta antes? Não, tu é minha primeira namorada preta. Tá bom, a gente vai ter essa conversa de novo daqui a 3 meses. Eu só disse isso. Vai passar por um cursinho. Não, aí Uma mentoria. eu não fiz nem mentoria, eu só deixei as coisas acontecerem. Aí ele começou a se tocar, porque ele nunca tinha estado com a pessoa preta antes tão perto, então ele não vivenciava. Ele começou a vivenciar. Aí nosso filho é adotado. A gente já começou a namorar já com filho, porque eu adotei meu filho sozinha, e depois ele chegou na nossa vida e também adotou meu filho. E aí a gente foi levar a criança para brincar no parquinho, a mulher, quando meu filho, tava várias crianças brincando, bebês, meu filho 1 ano e meio na época. Todos os bebês brincando, sorrindo. Meu filho se aproximou, os bebezinhos ficaram, acolheram, e 2 mães tiraram imediatamente, porque uma criança preta se aproximou. É complicado. Quando o meu marido viu, gente, não prestou, não. Quem é essa? Pensa que são suas, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí ele falou, vamos embora daqui. Esse canto aqui não serve pra nós, não. Aí, embora. O que é isso? Ele começou a doer na carne dele. Aí, passado cerca de uns 3 meses, a gente sentado conversando, ele, ei, bem que tu disse. Então, assim, é muito disso. Eu só consigo viver, entender e perceber quando dói na minha carne, mas é necessário que a gente trabalhe, pauta obrigatória. Se você que escreve programa social, projeto social, se é social, é para pessoas vulnerabilizadas. E aqui no nosso país, a maior parte das pessoas vulnerabilizadas são pessoas negras. Então, já coloca dentro do teu programa a educação antirracista. Nem que seja meia hora do programa, mas já coloca. Porque, às vezes, a gente não tem essa consciência. Gente, eu comecei a estudar um pouco mais de um dia desse pra cá, uns anos desse pra cá. Mas, sabe, era tanto que eu sofria muito, gente. Porque aconteciam coisas comigo e eu não entendia o porquê. Eu estudava muito e não tinha um resultado. E eu não entendia o porquê. Quem estudava menos que eu tinha um resultado. Aí eu sofria. E meu Deus, qual é a diferença? Eu não sabia que era por causa da cor. Aí eu ia trabalhar, eu era muito destaque e o reconhecimento não vinha para mim, vinha para outra pessoa. E eu ficava, por quê? Era por causa da cor. Eu não sabia, então eu só ficava com sofrimento. Porque eu não tinha letramento. Hoje eu tenho.
Aí de longe eu já consigo ver. Às Tá. vezes a gente vai desenvolver projetos. A gente escreve projeto social, né? A gente vai escrever. Eu não sei se vocês entendem que existem ferramentas brancas e ferramentas pra gente, aplicáveis, inclusivas, pra todos. E às vezes a gente, dentro do programa, aplica ferramentas que reforçam a condição diferenciada da pessoa negra, da pessoa que tem aquelas interseccionalidades. Eu recentemente participei de um momento, aí botaram lá uma ferramenta X. Aí a ferramenta dizia, se você faz o bem à sociedade, se você vive seu propósito, se você busca agir bem, consequentemente você vai ganhar muito dinheiro, vai ser reconhecido. Era mais ou menos isso. Entendi. Aí as pessoas brancas tudo deu certinho, deu bem redondinho. Eu e as pessoas que eram preta da sala, deu totalmente descompensado. A gente fazia mais do que aquelas pessoas brancas e tinha um menor resultado na parte de baixo. Então, às vezes, eu tenho que prestar atenção até quais são as ferramentas que eu estou usando para trabalhar em projetos sociais. Porque a gente tem que trabalhar muitas ferramentas, né? Porque Sim. elas precisam de muita prática para conseguir incorporar. E, às vezes, quem escreve não está prestando atenção nisso. Aí reforça uma questão. Aí a pessoa olha aquilo ali. Nossa, eu faço tudo e eu sou um fracasso porque eu não recebo esse resultado aqui. Mas não é por causa dela. É por causa da estrutura. É por causa de uma série de outras coisas que não dependem dela. Né? Então, é interessante a gente também alterar essa lógica. Quero muito montar um curso sobre isso para vender. Eu acho que esse curso tem que ser vendido para todos. Entes públicos, entes privados, sociedade civil, porque é um assunto urgente. De fato, o letramento ele é urgente e necessário e precisa começar pelos mais fragilizados, né? Acho que a gente entender, precisa começar todo mundo, né? Mas a gente entender onde estão as nossas fragilidades é super importante. Até para a gente poder cobrar, para a gente poder lutar pelo que isso não está legal. Pô, isso aqui não funciona comigo, né? Gente, eu estou muito triste porque está chegando o momento de encerrar, que não foi um podcast, foi uma aula. Foi uma mentoria. Aula, foi uma mentoria. Coisa de mentoria. E estou muito, muito feliz de ter recebido a Mônica Fernandes. A gente podia ficar aqui nessa conversa horas e horas, que seria muito enriquecedor para todo mundo. Mas temos um prazo. Mas a gente vai fazer isso novamente, eu espero. Tenho certeza que vai dar certo. Quando vocês estiverem em Fortaleza, vocês me avisam para eu chamar vocês para o nosso podcast. Olha! A gente tem um Pode Empoderar também, né? E aí a gente faz essa troca que é super legal. Todo mundo cresce, né? Vamos fazer com certeza. E eu quero, aproveitando que você falou, que você falasse com a nossa audiência, Mônica, quais são os canais, quais as formas de ver o trabalho de vocês, como contratar, empoderar-te, fique à vontade. Esse é o seu momento. Eita, é o momento do jabá, é o momento do Pix, é o momento que deixa a empreendedora feliz. Gente, nosso Instagram é @empoderarte-soluções, eu acho que a galera pode colocar, né, no vídeo, Empoderarte-soluções. De lá vocês conseguem chegar em todos os cantos, porque na nossa bio tem acesso para o WhatsApp, tem acesso para o podcast, tem acesso para comprar o livro, tem acesso para todo canto. Então, começa por lá. A gente também tem o LinkedIn Empoderarte, mas se você for no Instagram, você consegue ir na bio, acessar a lista de links que vai para todos os nossos canais. Te convido a fazer parte do nosso grupão das poderosas, que é um grupo de WhatsApp que tem muita informação, toda a fofoca do bem, que eu fico sabendo. Para as empreendedoras eu jogo lá e eu fico sabendo de muita coisa. Então, é um local muito bom para você crescer. E contem sempre com a gente, porque empreender só não faz sentido. A gente só pode empreender se for junto e contribuindo, transformando realidades e tornando o mundo melhor. É como diz o João Cabral de Melo Neto, né? Um galo sozinho não tece o amanhã. E é muito legal isso. De fato, a gente precisa estar nessa rede
e com esses contatos. Eu quero agradecer mais uma vez a participação da Patrícia Bragança e de todos vocês que nos acompanharam em mais este Territórios Sociais. Até a próxima. Territórios Sociais. Territórios Sociais. Territórios Sociais.